Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História, e trouxe uma dica para vocês. Vamos lá? A colonização teve início a partir de 1534, quando o rei de Portugal, D. João III, dividiu o território em capitanias hereditárias. O que é isso, professor? Vejam. O rei de Portugal pegou o território brasileiro e dividiu em 14 pedacinhos e doou a um chamado donatário. Esse donatário tinha aí o poder de explorar as terras. É como se tivesse privatizado as terras brasileiras, né? Então, aí cada donatário tinha direito de fazer a sua exploração. Nós podemos dizer que é aí que começa o processo de colonização, né? Vai ter início realmente aí o primeiro passo aí da colonização, que é o que nós chamamos de ciclo do açúcar. Mas a gente vai ver isso aí para frente. Então, o processo começa com a escravização da mão de obra indígena. Para você produzir alguma coisa, você precisa de mão de obra. E qual é a mão de obra que está disponível aqui no território brasileiro? A mão de obra indígena. Está aqui facilmente, né, para ser usada, entre aspas. Os portugueses tentaram escravizar os indígenas. Só que os indígenas não se deixaram escravizar, né? Porque tinha uma vida, uma cultura de vida livre, né? De um trabalho simplesmente que lhe dava a condição de uma vida digna, sem precisar morrer de trabalhar. E alguns fatores aí que dificultaram, né, esse processo de escravização. Por que a escravização dos indígenas não deu certo? Primeiro porque setores da igreja e da coroa se impunham à escravização indígena, mas não só isso, porque os indígenas também não se deixaram escravizar. Depois, muitas fugas, né, dos indígenas, epidemias de doenças que chegavam a dizimar aldeias inteiras, e legislação anti-escravista indígena que a tornou menos atraente e lucrativa. Claro, os portugueses queriam lucro na sua indústria, com a mão de obra escrava. Só que aí estava dando mais prejuízo do que lucro. Muito bem. E aí, como a mão de obra escrava indígena não estava dando certo, não estava sendo lucrativa, os portugueses partiram para uma outra mão de obra. E aí vem então o tráfico negreiro, vai se intensificar nesse período. A expansão mercantilista portuguesa intensificou o tráfico negreiro, isto é, o transporte de negros escravizados do continente africano para o continente americano, principalmente aqui para o Brasil. Vejam lá, estima-se que 35,3%, né, dos escravos vieram para o Brasil, o que significa que mais de 4 milhões de pessoas de origem africana foram escravizadas no Brasil. É uma quantidade bastante grande, não é isso? Vamos lá? Então vejam lá, a sociedade colonial brasileira, a escravidão como mão de obra. Então, nessa estrutura colonial que se montou no Brasil, qual era a mão de obra? A mão de obra era escrava. Primeiro, a mão de obra escrava indígena, que não deu muito certo, depois a mão de obra da escravidão negra. Então, o processo colonizador da colônia portuguesa, no que hoje é o Brasil, foi feito a partir da exploração da mão de obra escravizada de africanos. Inicialmente, na indústria açucareira e, posteriormente, na extração do ouro nas chamadas Minas Gerais. Então, todo o processo, né, da mão de obra utilizada nessa indústria vinha da mão de obra de negros escravizados. E assim, finalizamos nossa dica do Contraturno Digital sobre a escravidão como base econômica da sociedade colonial no Brasil. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, @Contraturno Digital. Até uma próxima.